Agora, entenda uma coisa, veja bem, se na Páscoa ele morre, a morte do Cordeiro significa para nós a passagem do império das trevas, Páscoa quer dizer passagem do império das trevas para um reino do Filho do seu amor. Ou seja, a sua mente pode até estar presa a algumas estruturas não resolvidas, mas a sua realidade é assentado com Cristo nas regiões celestiais. Ali, a sua mente natural com a sua mente espiritual, e prepare-se para exercer autoridade sobrenatural. Quando às vezes você acha que está tudo errado com você, não está errado. Não está errado. Seus circuitos só estão desajustados. O que você precisa? Ver a palavra de Deus, que ela vai ajustar cada circuito e o seu corpo vai começar a bombar, a funcionar. Você vai sentir um Superman ou uma Supergirl na resolução de problemas a partir de dentro para fora. Nos pães asmos ele é sepultado, mas no sepultamento de Jesus representa o derramar do seu sangue, que traz para nós pureza, porque nos pães asmos era pão sem fermento. O sangue dele é puro, o sangue dele nos justifica, o sangue dele nos comprou, o sangue dele nos expiou, o sangue dele nos justificou e o sangue dele nos santificou para que pudéssemos ter vida e vida com abundante. Eu quero dizer para você que por esses dias, parte da sua vida que você não tem provado de vida abundante, Deus vai começar a te dar insights, você vai começar a obedecer esses insights, e vida abundante vai começar a chegar em tua vida. E vida abundante não é só um transbordar, mas vida abundante é uma vida de acesso. Fale para o teu irmão, você vai começar a ter acesso a coisas para poder organizar, reordenar, reestruturar, restaurar áreas da sua vida. Agora, eu gosto do entendimento que eu tive de primícias, porque foi o seguinte: Jesus é a semente de Deus, é o melhor de Deus. Ok? Com isso, ele colhe a igreja, que é a primícia da humanidade. Então, o melhor sempre está para a primícia. Fala para o teu irmão, você já podia estar vivendo melhor do que está vivendo. Pentecoste é o Espírito Santo, é a descida do Espírito Santo. Com que intuito? De nos empoderar para sermos corajosos e ousados, a fim de ser testemunha de Cristo. Uma vez eu estava passando uma crise muito difícil, e eu queria fugir de uma situação, e eu já tinha mandado até uma mensagem, dizendo que eu não iria comparecer. Aí eu levantei, sentei na cama, e fiquei pensando, sabe aquele estado de deprê? Você fica assim olhando para baixo, vendo nada, olhando nada, pensando nada, parado ali, morto. E aí de repente um texto saltou na minha mente, Atos 1:8. Aí eu fiquei, mas eu já conheço esse texto, mas o que ele tem a ver com isso? E aí o Espírito falou no meu coração, fala assim: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Aí isso me chamou a atenção. Aí ele falou o seguinte para mim: como você vai poder dar testemunho de mim no futuro, se você não está usando o poder que eu te dei para enfrentar essa situação? Aí eu entendi o que é ser testemunha. Ser testemunha não é, muitas vezes, dependendo do contexto, você sair por aí curando, ressuscitando. Não, ser testemunha é você começar enfrentando os seus medos,
É você começar organizando o seu interior para poder assumir as responsabilidades básicas da vida. Tem muita gente dizendo que é cheio do Espírito, mas a vida está toda bagunçada. E uma das coisas de uma pessoa cheia do Espírito é exatamente colocar a vida em ordem, para que essa vida comece a transbordar e alcançar outras pessoas. Você é uma testemunha, independente do estado emocional, da condição social. Você é uma testemunha. Se alimente de Deus, você vai ver o que a tua vida vai virar. Agora, olha só. Por que eu sou uma testemunha de Jesus? Olha para o seu irmão e vê se ele tem cara de trombeta. Alguns até, né? Mais ou menos. Trombeta faz o quê? Fala, mas você não vai fazer barulho. Fala, a sua música vai ser suave. Trombeta anuncia. Por que ele... Olha só, por que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Por que ele deu seu sangue para nos purificar? Por que nós somos as primícias? Por que recebemos a palavra viva? Por que somos testemunhas? Para fazer o reino se expandir na terra. Nós precisamos de anunciar o reino, e às vezes o único anúncio que as pessoas verão do reino, vai ser a nossa vida. Porque as pessoas vão ter um encontro. Vai ter um acerto de contas. E nós podemos viver uma vida que às vezes não falamos de Jesus, mas as pessoas verão Jesus em nós. E quando nós estamos falando de ver Jesus em nós, nós não estamos falando de pessoas perfeitas, mas nós estamos falando de pessoas maduras. Quando nós estamos falando de pessoas maduras, nós não estamos falando de uma pessoa com a mente cheia de informações, mas nós estamos falando de uma pessoa que, com as informações que tem, ela pratica, e se ela errar, ela pede perdão, ela se humilha se for necessário, ela consegue ter domínio de si, ela consegue resolver a questão e continuar caminhando. Teleios, na visão do nosso Pai, não é você ser perfeito, é você ser maduro. 4 aspectos práticos para a gente ir caminhando para o final. Esse A foi completamente inconsciente, induzido pelo pastor Vinícius, que ele falou alto, então todo mundo entrou na onda, mas eu vou terminar mesmo assim. Tá bom, deixa eu ver aqui, não aperta o botão agora não. Primeiro aspecto prático da trombeta é o arrependimento. E arrependimento não é só você dar a volta, é você investir também na sua mente para gerar uma metanoia, uma metanose além da mente. Então, ou seja, arrependimento não entra no contexto só de não fazer de novo, entra no contexto de aprender como não fazer de novo. Vocês gostaram, hein? Não sei porquê, mas... Arrependimento vem aquela tomada de consciência quando você está namorando o pecado, ou ele aparece na sua frente e você fala assim, alguém morreu no meu lugar. Alguém pagou a conta. Eu não vou fazer essa conta ser paga de novo. Por mim não. E aí segundo ponto da trombeta. Porque no arrependimento, Marcos 1,15, o tempo está cumprido. O tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, um segundo ponto importante do toque do chofar, é que quando no arraial, eles iam subindo, ou melhor, eles iam sair de um determinado lugar no acampamento, tocava-se a trombeta, arrumava-se as barracas, iam para a próxima cidade, ia para o próximo local. Diga, o toque da trombeta representa
eu sair de onde não está dando certo. Agora, é claro, quando eu falo não está dando certo, não pegue esse contexto isolado, porque cada contexto, cada situação tem um contexto. Mas eu estou dizendo o seguinte, presta atenção. Eu estou no reino e estou tentando alguma coisa que não é compatível com o DNA do reino. Vai dar errado. E em cada fase nós precisamos de entender uma coisa. Eu preciso organizar, planejar, construir e desfrutar. Em que fase você está? Em que ponto da sua fase você se encontra? Só que nesse ponto dessa fase, o momento que você está vivendo agora, tem um time, e esse time muitas vezes expira se você não prestar atenção nos insights divinos. Então, ou seja, capturar o time, discernir o time, é tão importante quanto praticar, quanto fazer a coisa acontecer. Porque tem muita gente fazendo a coisa certa no tempo errado e não está trazendo os frutos que aquilo diz que tem que ter. Então, o time certo vai atrair as pessoas, eu não diria nem que vai atrair, vai fazer você perceber as pessoas certas. Quando você percebe as pessoas certas, você consegue encaixar nas tarefas certas. E aí você não vai produzir a 30. Você não vai produzir a 60. Olha para o teu irmão, com o dedo de profeta e fala assim, você vai produzir a 100 por 1. 100 por 1. A trombeta também significa, na parte prática, é o despertar da guerra. Todas as vezes que eles iam para a guerra, eles tocavam a trombeta. Essa guerra muitas vezes é aquela sensibilidade de ouvir o Espírito Santo gritando, para frear os impulsos, os hormônios, jogar água fria. Mas ao mesmo tempo, implica em escutar a trombeta, para poder perceber que o inimigo está se aproximando, e você não enfrenta inimigo como ovelha, você enfrenta inimigo como leão. Você entra como ovelha diante do Pai, mas diante do inimigo, você fica como leão. Levanta sua mão, levanta sua mão. O tocar da trombeta representa o anúncio da libertação de toda e qualquer escravidão. Levíticos capítulo de número 25. Ao tocar da trombeta, os escravos serão livres, as dívidas serão sanadas. Ele pagou a conta, Ele é o nosso jubileu. Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, e cravou na cruz do Calvário, e expôs todos os inimigos que intentavam contra mim e contra você. Isso não quer dizer que a gente não vai ter algumas derrotas, mas quer dizer que se a gente cair, a gente tem força para levantar, porque não vai ser a acusação, não vai ser o diabo que vai nos parar, só Deus pode nos parar. Agora eu estou terminando mesmo, de verdade, sem ar, tá? Isso agora é muito sério, o que eu vou estar falando aqui. Você já viu o bispo ministrando algo aqui no domingo sobre o Ano Novo, judaico. Na década de 70, nós estamos entrando em uma nova década. Na década de 70, a palavra para 7 é a palavra Ain, que é a palavra visão. Que é a palavra visão. Ain quer dizer ver. Por isso que nós vimos, e nós, comunidade das nações, provamos disso aqui, com uma restauração poderosa dos pilares do ministério profético. Nós vimos isso. Só que a década Ain, que é a década da visão, o olho, ela passou. E entramos na década de 80. 80
e boca é o mesmo pictograma no hebraico. Então, preste bastante atenção. Nós entramos na década boca. Que é isso, pastor? Qual é o significado disso? Eu vou lhe dizer qual é o significado disso. Nos ensinos rabínicos, em cada ano eles têm um salmo para o ano. E o salmo desta década para eles é o Salmo 81, verso 10. Que quer dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca, que eu te encherei. A década da boca é a década que você tem que declarar, que você tem que profetizar, que você tem que reconstruir, que você tem que decretar, que você tem que usar a sua boca para construir, ou restaurar, ou reconstruir a tua história. A tua próxima estação começa pelas palavras que saem da tua boca. A igreja é o maior instrumento profético que há sobre a terra, porque sobre a igreja repousa o espírito da profecia. Há duas maneiras de você profetizar. Uma delas é por meio de uma visão que Deus pode te dar. Essa visão pode acontecer de forma visível, como ela pode acontecer também por meio de uma imagem mental. A outra delas é você profetizar a própria e boa palavra de Deus. Quando você declara a palavra de Deus, o universo foi construído, todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder, Hebreus capítulo 1. Quando você declara a palavra de Deus, o universo que foi construído pela palavra de Deus, ele reconhece a palavra que sai da tua boca, e ele respeita essa palavra. Se não aconteceu nada, ele começa a trabalhar, ele começa a ordenar os ventos, ele começa a ordenar pessoas, ele começa a ordenar os anjos, para que cumpra o que você está falando. Persevera, por quê? Porque no reino invisível não existe vácuo, e às vezes você está cercado de uma onda tão pesada, que precisa de perseverar em declarar as palavras constantemente, até o seu corpo, até a sua mente, até o seu espírito, até a sua alma, acreditar que aquilo vai fazer ser uma verdade na tua vida. Então declare sobre o teu casamento, declare sobre as tuas finanças, declare sobre a tua saúde, declare, porque o teu corpo vai começar a responder segundo as declarações da tua boca. Olhe para a enfermidade, seja que está instalada em você ou em alguém, e comece a declarar: eu declaro a tua falência, eu declaro a tua derrota, eu declaro que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, eu fui completamente restaurado. Comece a declarar sobre a tua empresa, comece a declarar sobre o teu potencial, sobre a tua saúde, sobre todas as esferas, porque nós entramos no ano boca, e aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Fique de pé nessa noite, fique de pé. O ano boca é o ano do soprar, é o ano do falar, declarar, proclamar, anunciar, nomear, profetizar, respirar. Eu vou terminar dizendo esse insight para você. Por que Deus não deu nome aos bichos? Por que Deus não deu nome às plantas? Porque existe um princípio hebraico, que tudo que você nomeia, você domina. Quem tinha que dominar a terra não era Deus, quem tinha que dominar a terra era Adão. Por isso Deus deu a responsabilidade para Adão, para ele nomear. Quem tem que dominar a sua vida não é Deus. Está aqui comigo? Tudo que você nomeia, você domina. Comece a dar o nome,
que você espera que seja, não aquilo que está dizendo que é. Comece a dar o nome, segundo aquilo que você acredita que é, e não aquilo que está se dizendo ser. Ei, eu vim aqui para te dizer, Deus está tocando a trombeta para nós. É fato que Jesus vai voltar, é fato que nós vamos nos encontrar com Ele, é fato que vai ter um acerto de contas, mas enquanto isso não acontecer, arrependimento, escolhas, declarações, mudanças podem fazer com que o céu se manifeste onde nós estivermos. Feche seus olhos e comece a orar agora. Eu quero que você comece a orar agora pela sua vida. Quero que você comece a orar agora pela sua casa. É o ano boca. É o ano boca. Abre a tua boca que eu te encherei. Comece a gastar mais tempo com a palavra de Deus, porque você vai ter que ter a palavra de Deus para declarar sobre a tua vida. Comece a gastar mais tempo no secreto com teu pai, porque você vai precisar de insights novos para declarar novas realidades, a fim de construir novas pontes sinápticas, para que você possa reestabelecer novos padrões. Eu vim aqui para falar para príncipes e para princesas que nós viveremos o melhor de Deus na terra dos viventes. Comece agora a profetizar sobre a sua vida, a declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Comece, declare, não fique parado nesse momento.